abençoados cultos sobrenatural. Estou feliz demais de voltar aqui, estar com os amigos, né? Revendo. Quero louvar a Deus pelo pastor dessa igreja, pastor Igor. Não se encontra, mas manda paz para ele, que Deus abençoe. Ele e toda a sua casa. Também pastor Joseph. Estivemos conversando lá dentro. Pastor Joseph estava em viagem, né? Nem esperava encontrá-lo hoje. Fiquei feliz. Benção pura do céu, né? Louvo a Deus pela vida do meu amigo, pastor Otávio. Esteve ministrando segunda-feira lá na igreja. O céu estava aberto, hein? Deus abençoe sua vida, meu amigo. Tu e toda a sua casa. É bom rever a irmã Edna, né? Glória a Deus. Benção. Estamos em oração por ela, pela casa, pela família. É Deus quem conforta e fortalece. Amém? Eu tenho um apreço muito grande por essa igreja. E Deus abençoe também a equipe de louvor. Rapaz, vocês têm uma graça de Deus para louvar, hein? Deus abençoe vocês grandemente. Quantos ainda querem ouvir aqui a palavra do Senhor? Diga amém. Vamos meditar nas Escrituras. Quando você abre aí Tiago, né? Eu venho acompanhado da minha esposa, a pastora Shirley. Eu estou com ela, é diferente, né, irmão? É benção pura do céu. Abra sua Bíblia aí. Epístola Tiago. Vou tentar aqui ser breve. Não delongar. Para que depois da ministração eu faça uma oração por você, né? Glória a Deus. Hoje ainda tem uma vigília ainda abençoada. Então, saindo daqui, vou para outra missão. Tiago, quantos já abriram no capítulo 1? Capítulo 1 de Tiago, diga amém. Medite, preste bastante atenção naquilo que está escrito aqui no texto. Há uma riqueza aqui, muito grande para a tua vida. Quero que você preste muita atenção naquilo que o Senhor quer falar ao seu coração. Às vezes na ministração o Senhor vai falar do começo ao fim conosco. Às vezes uma colocação de uma palavra, uma frase, Deus vai te dar um norte. Então você tem que ser sensível à voz do Senhor por meio da ministração. Eu costumo falar lá na igreja para os irmãos que é muito importante a mente brilhante, né? Tem algumas pessoas que Deus dá a mente brilhante, uma capacidade. Mas mais importante do que a mente brilhante é o coração humilde. Porque se você tiver o coração humilde, você vai ter a sensibilidade necessária para ouvir até na simplicidade o que Deus está querendo falar com você. Amém? Tiago capítulo 1, versículo 2, diz-nos assim: meus irmãos, tende por motivo toda alegria o passar-lhe por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos, íntegros e nada deficientes. Versículo 12. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa de vida, a qual o Senhor prometeu aos que amam. Curve a sua cabeça. Ó Pai, te louvamos por esta noite. Queremos te agradecer, ó Pai querido, pela bênção e o privilégio de estar na sua casa, nessa sexta-feira, Senhor, no culto sobrenatural. Tu tem trabalhado aqui de forma tão grande, ó Pai querido, e maravilhosa. Ó Deus, usando cada ministro, ó Pai amado, a qual sobe esta tribuna para entregar algo à Tua igreja.
Ó Deus, que os corações estejam dilatados, preparados para receber, ó Pai querido, aquilo que o Senhor quer entregar agora. Ó Senhor, caia por terra impedimentos e empecilhos. Abre o céu, fala conosco. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Preste atenção na Escritura, naquilo que o Senhor quer falar contigo. Eu quero ministrar a palavra esta noite e eu quero falar sobre tesouros escondidos nas provações. Eu vou repetir: tesouros escondidos nas provações. Quando nós lemos a epístola de Tiago, Tiago já começa falando, logo após a saudação, ele está dizendo sobre alguns benefícios das provações. E ele começa aqui a relatar sobre algumas vertentes e alguns tesouros. Quero que você se ligue bem, pois o tempo é pouco, apesar do pastor ter me dado um bom tempo, mas eu quero usar aqui pouco tempo para orar pela tua vida e entregar breve o microfone a ele. Aqui Tiago está dizendo sobre provações, e ele diz que devemos ter alegria quando passar por várias provações. Meu irmão, bem que na verdade, nenhum de nós gostamos de provações. Quem é que gosta de ser provado? Normalmente nenhum de nós queremos passar por provações, queremos nos ausentar, nos retirar de momentos de provação. Mas Tiago está nos falando que as provações têm os seus benefícios, e ele diz, sabendo que ao passar por várias provações, e depois ele coloca também a provação da vossa fé. Parece que Tiago ele entende momentos de dificuldade, de guerras, de batalhas. Tiago entende, e ele está colocando para a gente contratempos, frustrações, planos que não dão certo. Tiago está colocando quando as coisas não vão bem, quando a maré não vai bem para a nossa vida, quando o céu se fecha, quando as portas se fecham, quando as coisas conforme o planejado saem da rota e sai de tudo aquilo que queremos, almejamos, e Tiago está falando, olha, você pode ser provado. E quando você for provado, essa provação vai te trazer alguns benefícios. Vejamos aqui que Tiago está colocando algo muito interessante. A palavra provação, ela tem uma vertente no grego, que é dakimion, que significa testar ou aquilatar. Aqui Tiago está falando, olha, tende alegria quando fores testado, porque esta provação, esse teste, vai aquilatar você. Ele está usando uma linguagem que era usada no mundo dos negócios, e ele está falando sobre a autenticidade da moeda. A moeda, para ela ter o valor que ela tem, ela precisa passar por uma provação, e nisso vai aquilatar o valor do material a qual ela foi feita. Então Tiago está falando, olha, você vai passar por várias provações, são testes, e são testes necessários. Veja aqui, preste bastante atenção. Você já passou por algum tipo de provação que você olhou e falou, rapaz, parece que isso não tem nem porquê? Para que esse tipo de luta ou de adversidade? Isso vai somar em quê? Isso vai cooperar em quê? O que isso vai produzir? O que isso vai somar? Eu já passei por algumas provações que eu olhei e falei, rapaz, isso aqui não vai levar a lugar nenhum. Só que Deus não enxerga como a gente enxerga. Por isso a Bíblia diz, Deus não vê como vê o homem. O homem, ele vê no farol baixo, Deus vê o todo. O homem vê o exterior, Deus vê o interior do coração. Então aqui, nós precisamos entender que se Deus nos submete a um teste, a uma aprovação, Ele sabe o que vai produzir em nós. Essa palavra testar, ou dakimion,
aleluia, ela está falando que muitas das vezes vamos nos encontrar meio a um teste, aleluia, ou senão Deus vai usar alguma questão como instrumento de teste, para fazer algo valioso na nossa vida. Veja só que essa palavra que Tiago está falando, ele está dizendo, isso aqui é muito forte, se encontrar no meio de um teste. Você vê a Bíblia Sagrada, você vai ver que os discípulos estão indo na embarcação, e eles estão indo, aleluia, atravessando, até então está tudo bem, mas de repente vem uma tempestade, e Deus usa a tempestade como instrumento para provar e testar os discípulos. Veja que lá no começo nada acontece, mas no meio do caminho, as coisas começam a sair conforme o planejado. Você já fez um plano e no começo está tudo certo, mas no meio do caminho sai tudo do controle, sai tudo da direção, sai tudo conforme planejado. E muitas das vezes é nesse momento que começamos a viver meio aos testes. Os discípulos viveram e eles passaram por testes. O Senhor Jesus testou os discípulos em vários momentos, e esses testes foram que revelaram o segredo, e é isso que eu quero repartir com vocês. A primeira questão que Tiago está falando, que o teste da vossa fé vai produzir perseverança. Se você puder falar para alguém que está do teu lado e fala para ele, segure e persevere, vai em frente, diga para ele aí. Vai em frente, você precisa ir em frente. O primeiro tesouro é o tesouro da perseverança. A gente que quer chegar, a gente que quer conquistar, a gente que quer, aleluia, ir avante, aleluia, vamos ter que perseverar. O primeiro tesouro é o tesouro desta virtude cardial, a importância da perseverança na vida, aleluia. Tiago, no capítulo 1, versículo 4, aleluia, está falando dessa perseverança, e a perseverança, ele diz que é uma obra perfeita, aleluia, olha que coisa rica, para que tenha a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos, completos, faltando coisa alguma. Olha que coisa poderosa. Tiago está dizendo, aleluia, que essa perseverança vai produzir em nós algumas questões que são de grande valia para a caminhada todinha da vida. E ele está falando, olha, essa obra aí da perseverança vai trazer em você um aperfeiçoamento, aleluia. Deus vai trabalhar em você áreas da sua vida, Ele vai tocar onde ninguém pode ir, Ele vai tocar no âmago da tua alma, Ele vai tocar nas suas emoções, Ele vai tocar no teu caráter, Ele vai trabalhar a sua mentalidade, o Senhor vai trabalhar e vai produzir em você um aperfeiçoamento. Há uma outra tradução que diz que é maturidade. Você vai passar por esse processo, esse teste, e vai te amadurecer. Um diz maturidade, o outro diz aperfeiçoamento. Não importa, o que importa é que vai produzir em você essa virtude cardial da perseverança, aleluia, um crescimento. Olha, preste atenção nisso aqui, há duas palavras aqui no grego. Uma é que você vai ser submetido ao teste. Deus vai usar o, aleluia, o instrumento de teste da tua vida. Mas há uma outra palavra que é dakimon, que significa aquele que é aprovado e que é genuíno. Aquele que é aprovado e que é genuíno. Deus muitas das vezes vai te submeter ao teste para, aleluia, te fazer aprovado e para mostrar que você de fato é genuíno. Meu Deus, isso aqui é muito forte, aleluia. Sabe que muitas das vezes na caminhada da vida, algumas pessoas, por não compreender os nossos momentos, por não compreender a nossa fase, por não compreender o que Deus está nos ensinando, aleluia, eles tendem a julgar, porque a mente, aquilo que ela não compreende, ela cogita. Então tem muita gente que quer cogitar a tua luta, a tua provação,
o momento que você está passando, situações adversas, que muitas pessoas nunca vão compreender. As pessoas muitas das vezes não compreendem as lutas deles, mas querem dar palpite nas nossas lutas. As pessoas não compreendem as provas deles, mas querem dizer por que estamos sendo provados. Na verdade, quem sabe o profundo da nossa provação é Deus. Aleluia! É Deus quem sabe por que está te submetendo ao teste, à provação. Pastor, o que eu faço? Siga em frente, persevera. Aleluia! Aleluia, Dacmon diz, aquele que é aprovado, o verbo diz, aquele que é aprovado genuíno. Isso aqui é muito rico. Deus te submete ao teste, e Ele está falando, persevera, vai em frente, porque tu estás sendo aprovado, e eu vou dar testemunho que você é genuíno. Meu Deus do céu, tem gente que julga aquilo que não sabe, mas o próprio Deus vai testemunhar acerca da tua vida, e vai mostrar que você é genuíno. Pastor, eu passei por tanta luta, eu passei por calúnia, eu passei por levante, me colocaram de lado, passei por rejeição, fui abandonado, me rejeitaram em alguns lugares, rejeitaram o meu ministério, me tiraram da empresa, me botaram de lado. Deixa eu te dizer uma coisa, o Deus que tudo sabe, que tudo vê, que tudo conhece, vai mostrar que você é genuíno, vai dar testemunho de você, e vai te honrar na hora certa. Quem acredita nisso aqui, dá glória a Deus. Aleluia. Então a primeira questão é que você deve perseverar. Ouça isso, tesouro da perseverança vai exigir de você constância. Olha que santo, você precisa ter constância. É essa constância que leva você ao aperfeiçoamento e à maturidade. No caminho da maturidade e do aperfeiçoamento tem provações. No caminho da maturidade, do aperfeiçoamento, aleluia, tem dificuldades e contratempos. No caminho, aleluia, da constância, do aperfeiçoamento, tem dificuldades, aleluia, tem muros a saltar, muralhas a saltar. Não pense que vai ser fácil, aleluia. Muitas das vezes Deus nos submete ao caminho da provação para esculpir a sua grandeza em nós. Enquanto alguns estão vendo o exterior, Deus está vendo as grandezas que Ele está colocando em você. Meu Deus do céu, aleluia. Se você entender isso aqui, você dava glória a Deus. Porque muitas das vezes, para Deus levar alguém à grandeza, Ele precisa primeiro plantar a grandeza dentro desse alguém. O que Deus está plantando em você hoje, você não dá conta de compreender, mas Deus está plantando, está colocando em você, e quando chegar lá na frente, você vai compreender e vai entender o quanto Deus trabalhou a obra dele em você. Aleluia. Tem algumas pessoas aqui que estão passando por lutas, dificuldades, e ele nem entende o momento, mas Deus está plantando grandeza em você, porque Ele vai lhe confiar um novo nível, Ele vai lhe confiar novas oportunidades, e Ele vai entregar nas tuas mãos um novo tempo, a qual o nome dEle vai ser glorificado. Quem entende isso, jogue a sua mão para o alto e diga glória a Deus. Então você precisa perseverar, é constância. Pastor, constância. Eu aprendi, aleluia, que eu preciso ter constância. No pastorado, pastor Otávio, a gente precisa ter perseverança. Pastorear é pastorear egos, aleluia. Lidar com pessoas não é uma coisa muito fácil. Um quer uma coisa, outro quer outro. Muitas das vezes é uma quebra de braço. Um puxa para um lado, outro puxa para o outro. Você tem que ter discernimento, você tem que ter sabedoria, você tem que ter paciência, você tem que saber
ir e voltar, a hora de agir, de falar e de resolver. Você tem que ter vida de oração, porque oração te ajuda a decidir, e os crentes de hoje não querem orar. Aleluia, ouça isso, aleluia. Então o pastor tem que continuar, mas tem hora que algumas coisas parece que vêm contra a liderança para fragilizar, para cansar e para desanimar, aleluia. Mas há um autor americano, aleluia, Brooke Wicks, o que ele diz, que o pastor muitas das vezes no ministério ele voa, e ele voa alto, enquanto ele está voando, a igreja está correndo, aleluia. Quando esse pastor começa a correr, aleluia, a igreja começa a andar. E ele diz uma coisa interessante, ele diz: se o pastor estiver voando, a igreja corre, mas se o pastor estiver correndo, a igreja anda. Se o pastor estiver andando, a igreja senta. Se o pastor sentar, a igreja deita. E se o pastor deitar, a igreja morre. Aleluia, ouça isso. Tem muita gente que está andando porque você está andando. Tem muita gente que está seguindo em frente porque você está seguindo em frente. Tem muita gente que não jogou a toalha porque você está, aleluia, indo à frente. Catuca alguém que está do teu lado e fala para ele: vai em frente, meu irmão, Deus vai te honrar. Aleluia, aleluia. Primeiro tesouro, tesouro da perseverança. Segundo tesouro, aleluia, é o tesouro da força na vida cristã. Aleluia. Muitas das vezes na vida cristã nós precisamos simplesmente de força. Precisamos de força. Força para seguir em frente, força para ir adiante, aleluia. É uma força que se desenvolve na caminhada. Tiago está falando aqui, bem claro, aleluia, que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz. Essa palavra aqui é linda, maravilhosa, ela está no texto. Produz, aleluia. Tem coisas que vivemos e passamos, que Deus está agindo isso, Ele está produzindo algo novo para a nossa vida, aleluia. Muitas das vezes oramos: Senhor, faça coisas novas, mas Deus está fazendo coisas novas em nós, para depois fazer coisas novas através de nós. Então Deus está aqui produzindo, aleluia, produzindo, fazendo algo novo. Muitas das vezes quando você está sendo provado, Deus está desenvolvendo uma força, uma capacidade tão grande em você, aleluia, que você não se dá conta disso no momento. Você vai ver que os discípulos, na primeira instância, aleluia, eles são ainda meninos, são infantis, são imaturos, aleluia. Os discípulos querem entender tudo. Irmã Edna, se a gente tentar entender toda a maneira de Deus trabalhar e de agir, de operar, tadinho de nós, prepara para ficar triste, frustrado e abatido, aleluia. Por quê, pastor? Porque o crente, ele não pode andar por vista, ele tem que andar por fé, aleluia. Ele não precisa entender tudo. Mais importante para Deus não é o que você vai entender, mas o importante para Deus é se você vai andar por fé e obedecer. Então Ele quer que você obedeça, mesmo que não compreenda. Siga em frente. Então Deus precisa desenvolver uma força, aleluia. Meu irmão, você já teve um momento na tua vida cristã que você se sentiu fragilizado, que você se sentiu cansado? Você já teve um momento na tua vida cristã que você se sentiu desanimado? Você já encontrou um momento na tua vida cristã que você teve que brigar com você mesmo para você seguir em frente? Meu irmão, você já se encontrou na tua vida cristã que você vê gente, aleluia, que não tem responsabilidade com o reino, não tem responsabilidade com a obra, não tem responsabilidade com o ministério, não tem responsabilidade com uma vida cristã, mas parece que as coisas vai para ele, parece que as coisas acontecem para ele. Mas muitas das vezes você que se põe, você, aleluia, que busca, você que se separa, você que se dedica, a coisa não acontece. Aí você fica que nem Asaf no Salmo 73, aleluia. Ele não compreende porque o homem ímpio, aleluia, prospera no seu caminho. Ele fala que ele quase se perdeu, mas ele entendeu: eu estava tendo inveja do ímpio, quase que eu me perdi, mas eu entrei na presença do Senhor. Quem aqui já
passou por uma fase desse tipo, uma crise na fé, aleluia, na caminhada. Eu também já passei, aleluia. E nessa hora, pastor, o que eu preciso? Eu preciso de força, aleluia. Eu preciso de força para continuar indo, eu preciso de força para continuar avançando, aleluia. Mas a vontade de alguns é jogar toalha. Eu não vou entregar, eu não vou largar Jesus, mas vou parar na fé, vou parar com meus compromissos ministerial, vou me parar com meu compromisso na igreja. E a pessoa vai ficando parado, de alguns desigrejado, aleluia, alguns sem compromisso no reino, aleluia. O que ele precisa? Ele precisa da renovação da força, aleluia. Eu quero te declarar que Deus te trouxe aqui para renovar a tua força. Oh meu Deus do céu, talvez tem gente aqui que está cansado, está sobrecarregado, aleluia. Mas a Bíblia fala coisas extraordinárias sobre o crente que tem força. Ouça isso que eu vou te falar, aleluia. A segunda questão e tesouro é que Deus tem prazer de nos dar força, força para caminhar, força para ir adiante, aleluia. Isso aqui é rico. Ouça aqui para mim, meu irmão, olha aqui bem dentro da minha face. Alguns discípulos na Bíblia estão fragilizados, veja só, aleluia. Eles passam por situações que eles não compreendem. Muitas das vezes quando a gente é testado, a princípio a gente não compreende. É a hora que a gente tem que elevar o nosso pensamento ao Senhor e confiar que Ele sabe o que está falando. Quando há uma perseguição, os discípulos abrem, eles veem Jesus sendo levado, eles veem Jesus depois passando pela via dolorosa, eles veem Jesus na cruz do Calvário. Olha a mentalidade dos discípulos: corre todo mundo e abre, porque tem discípulo que fica, mas a maioria num grande vento abre todo mundo. Aleluia, abre todo mundo. É nessa hora que está sendo testado a fé. A igreja brasileira, graças a Deus, ela não tem uma intempérie de perseguição igual igrejas em alguns lugares têm. Eu falo que equipes missionárias lá na Jordânia, e eu sei da guerra que tem lá. Eu não posso nem falar em certas redes sociais, porque é uma perseguição, aleluia, é uma batalha, glória a Deus. Eu atendi gente lá na Turquia também, eu sei a guerra que há naquele país. Eu falo com gente lá na Arábia Saudita, eu sei a guerra que há naquele país. Mas a igreja brasileira, meu irmão, nós temos tudo, nós temos liberdade de cultuar. Se nós quisermos fazer um culto lá na rua agora, na praça, a gente faz, aleluia. Nós temos liberdade para adorar o Senhor. Mas os discípulos, quando viram Jesus sendo levado, abriu todo mundo. Aí eles começam a ver o cenário. Olha aqui para mim, o cenário: o mestre foi levado, o cenário: perseguiram, foi levado, o cenário: via dolorosa, o cenário: Jesus na cruz, o cenário: agora ele morreu, 3 dias, aleluia. Os discípulos frustrados, abatidos. Pensa, meu irmão, um forte golpe da vida pode nos roubar a força, um forte golpe pode nos roubar a disposição. Mas Jesus, depois de 3 dias, aparece e deixa o recado: diga aos discípulos que me conte, aleluia. Diga para alguém que está do teu lado aí: ainda tem um novo encontro de você com o mestre. Alagasurgi faraia. Oh, eu preciso terminar. Ouça isso. Você aceitou Jesus, aceitou a fé, você teve o primeiro encontro com Jesus. Mas há outros encontros que Ele marca contigo depois de uma grande provação. Aleui Kamahaya Kalugi Saraya, Alugue Serência. Você não ficou para trás. Deus te trouxe aqui para te dizer: você não ficou e não está para trás. Deus te trouxe aqui para te dizer nesta noite: você não foi esquecido nessa provação, você não foi esquecido nessa tempestade. Deus te trouxe aqui nesta noite para te dizer: eu não te abandonei, eu não larguei a tua mão. Deus te trouxe aqui nesta noite para dizer: tu ainda vai viver um tempo novo, de novidade e de novas experiências comigo. Você crê nisso? Pode dar glória a Deus. Olha Pedro, pastor Otávio, quando ele foi provado, sabe o que ele fez? Ele temeu. Porque tem certas provações que te traz temor, mexe com as suas emoções, e ela não desperta emoções positivas, sim emoções negativas, medo. Sabe o que Pedro fez quando ele foi passando, que falaram: olha, ele
andava com ele, parece com ele. Pedro falou, nunca o vi. Jesus tinha falado, ó, antes que o galo cante, tu vai me negar 3 vezes. E ele negou. A provação da fé fez com que Pedro negasse 3 vezes. Mas Jesus, quando ressuscita, ele manda recado para Pedro. Diga a Pedro que vai e me encontre. Isso é muito forte. Ô Pedro, eu não desisti de você não. Tem gente que está aqui, pastor Otávio, teve desistência, teve murmuração, que deixou, que abandonou, que mudou a rota, desobedeceu à vontade de Deus, mas o Senhor está falando, eu não esqueci de você não, eu não te deixei não, eu ainda tenho plano contigo, eu ainda tenho propósito contigo. Fala para Pedro vir encontrar comigo. Eu vi quando ele negou, mas eu ainda tenho um plano com ele, eu ainda tenho uma obra com ele, ainda tenho um propósito com ele. Não importa que ele me negou, mas eu tenho algo maior para a vida dele, para a história dele. Eu ainda confio em Pedro, e eu tenho um tempo novo de novidade para o ministério e para a vida dele. Olha aqui para mim, meu irmão, não importa se você jogou a toalha, se você abandonou, se você negou, se você murmurou, Jesus ainda está contando contigo para fazer uma obra extraordinária. Terceiro tesouro escondido nas provações, milagre. Olha aqui para mim, quando passamos por provações, o cenário, às vezes está conturbado, às vezes o cenário, ele tende a ir de mal a pior, e quando o cenário não é favorável, devido à vista, à visão, a gente começa a querer medir como as coisas vão acontecer. Eu não sei vocês, mas eu já fiz muitos planos que o cenário quis me dizer uma coisa. O natural de nós é fazer leitura do cenário. Tem pessoas aqui que o teu cenário não é muito favorável. Teu cenário não é bom. O teu cenário, quando você faz a leitura, alguns falam, não dá mais. Alguns falam, está ultrapassado. Alguns falam, não dá mais para mim. Alguns falam, eu não tenho preparo, eu não tenho estudo, eu não tenho capacidade. Talvez alguns falem, eu não tenho conexões. Talvez você esteja como aquele homem que olha o cenário e ele está num galpão que tem muita gente enferma. E a palavra dele, quando Jesus pergunta a ele se ele quer ser curado, ele diz, não tem ninguém que me jogue na água quando ela é agitada. Ele tem uma crise e uma síndrome de ninguém. Ele acha que ninguém vê ele, que ninguém olha para ele, que ninguém ajuda ele. Algumas pessoas dentro da casa do Senhor vivem isso. O cenário daquele homem era, não tem como, eu já estou aqui há muitos anos, vai continuar. Jesus não estava perguntando para ele sobre o cenário, Jesus não estava perguntando, tem alguém que quer te ajudar? Jesus simplesmente fez a pergunta, tu quer ser curado? Ele estava tão envolvido com o cenário, de ver pessoas ali enfermas, e quando chegava o agitar das águas, alguém ia na frente dele, que ele deu a resposta errada. Nessa noite, se você quer ver o milagre, comece a tirar os teus olhos do cenário, e manter os olhos em Jesus. Porque o cenário te diz uma coisa, mas Jesus te diz outra coisa. Às vezes pensamos, Senhor, não tem mais capacidade. Olha aqui para mim, meu irmão. Quando Deus faz promessa a Abraão, o cenário dele era completamente inverso. Tu vais ser pai, tu vais ser pai de nações. Como? Somos idosos, estamos ultrapassados. Deus não estava perguntando isso. Deus não estava perguntando da saúde. Deus simplesmente fez uma promessa. A palavra que Deus libera para você vai na contramão da natureza atual. Deus faz promessa.
Quando Deus chama Abraão e fala: ô Abraão, vou te fazer uma grande nação. Só que Deus fala para ele fazer uma nação e não dá ele terra não. Deus tira a terra, sai da terra do teu pai. Deus não estava falando para ele: tu vai ser povo, porque povo é gente sem terra. Deus estava falando: tu vai ser nação, eu vou te dar terra. Mas Deus te fala algo, só que Ele movimenta você, e você precisa confiar. Ouça isso. Eu termino aqui. Lembra da mulher do fluxo de sangue? Aquela mulher, ela é fora da linha. Ela é de uma visão, de uma capacidade de discernimento, de visão. Sabe por quê? Aquela mulher passou por anos de dor. 12 anos tentando curar uma enfermidade e não curava. Quem sofre mais, enxerga mais. Quem sofre tem discernimento. Um dos benefícios da dor que nenhum de nós queremos ter é que ela nos ajuda a enxergar. Já viu quando alguns pais falam: eu já passei por isso aí. Por quê? Vivência. Aquela mulher olha e ela só pensa uma coisa: se eu tão somente tocar nele, ela seria curada. Ela não pediu nada. Ela não fez nem como Naamã no Velho Testamento, que queria que Eliseu colocasse a mão na cabeça dele e orasse. Ela só falou: se eu tocar na orla do veste. Às vezes você está numa provação da fé, porque Deus vai gerar um grande milagre. Meu Deus do céu, essa palavra aqui está sendo liberada. Levanta a tua mão aí em nome de Jesus. Levanta, vai, levanta, é um ato profético. Levanta a sua mão, é um ato profético. Glória a Deus. Levanta, segura a tua mão aí agora. Aleluia. Essa aprovação da sua fé aí, Deus está gerando um grande milagre para a tua vida. Deus está gerando um milagre para a tua casa. Deus está gerando um milagre para a tua família. Deus está gerando um milagre para a empresa. Essa aprovação da sua fé está gerando um milagre que vai ser notório para muita gente. Vai ter gente que ao ver o teu milagre vai se converter. Vai ter gente que ao ver o teu milagre vai chegar para perto de Jesus e vai conhecer. Vai ter gente que ao ver o teu milagre vai testemunhar que Jesus Cristo é Senhor. O teu milagre vai ter tão forte que as cadeias satânicas vão ser quebradas. Vidas vão ser arrancadas das trevas e vai vir para o reino do Filho do seu amor. Aleluia. O milagre vai ser tão grande, aleluia, que vai ser notório a muitos que o Senhor Jesus Cristo é na sua vida. Quem acredita nisso, jogue sua mão para o alto e diga glória a Deus. Só quem crê que vai receber um milagre se coloque de pé. Aleluia, sarai de alma. Pastor, eu não sei que milagre que eu estou gerando, mas Deus sabe o milagre que você está gerando. Ouça, algumas coisas que a fé, ela mantém-se, e ela não enxerga. O que, pastor? Primeiro, a fé não olha para o cenário. Fala para alguém que está do teu lado aí: para de olhar o cenário, Deus tem coisas grandes aí para a tua vida. Segunda coisa, a fé não olha os sintomas. A gente tudo olha os sintomas, fica toda hora querendo ver os resultados. A fé não olha o sintoma. Pastor, e aí? De muitos milagres que eu já vi nesses anos todos que eu prego, eu vou falar um que o pastor Otávio estava lá. Segunda-feira ele ministrou, o céu estava aberto. E Deus usou muito o pastor Otávio, de uma forma poderosa. E aí depois eu desci com a equipe e comecei a orar o povo. E Deus começou a operar.
e me falar algumas coisas profundas. Quando eu fui orar por término, que eu parei, vou orar por término, Deus falou, para. Falei, sim, Senhor, o que tu queres? Ele falou, tem uma filha minha aqui que há anos está com um problema sério nos pés. Pastor Otávio estava lá, é testemunha disso. Falei, Senhor. Falei, tem uma mulher aqui que você está com um problema sério nos pés. Cadê você? Há muito tempo está acumulando dores terríveis. Comecei a falar. Aí a irmã veio, saiu e veio. Meu Deus do céu. Falei, querida, quanto tempo? Ela falou, pastor, eu sinto dores terríveis. Tem dia que eu não consigo pisar. E ela veio mancando. Pastor Otávio estava lá. Ela veio mancando. Eu falei, o que os médicos disseram? Os médicos não conseguem descobrir. Eu sinto dores terríveis e meu pé pega fogo. Aleluia. E eu falei, quantos anos ela? Já 7, 8 anos com essa dor. Eu falei, mas hoje Jesus está mudando o diagnóstico. A mulher com fluxo de sangue por causa de um toque. E ela não olhou o cenário.